Fala pessoal do Fiscal na Prática, tudo bem? No vídeo de hoje, como prometido, em alguns comentários aí que eu fiz no vídeo anterior, eu vou mostrar como que podemos aí realizar o processo de migo no SAP, automatizando aí com o Excel, beleza? Então, antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é um inscrito e compartilha aí o canal pra galera aí, pro pessoal que vocês conhecem aí, pra gente aumentar o número de inscritos aí, beleza? E é isso aí, bora pro vídeo. Eu mapeei aqui de modo bem claro esses 3 passos que eu acredito que seja o ideal aí pra gente ter um norte aí para elaborar essa automatização. Primeiro passo, aqui em amarelo, é identificar quais os campos que você utiliza na sua migo. Tá? Então, o primeiro passo é identificar quais esses campos que você utiliza. Na prática, a gente vai fazer isso junto, beleza? E o segundo passo é identificar quais os relatórios do próprio SAP, ou não, ou relatórios externos, mas normalmente é do próprio SAP. Quais esses relatórios que fornecem para nós as informações necessárias da migo, tá? Isso também eu vou mostrar aqui na prática, como isso funciona, que tipo de informações são essas, beleza? E por último, o terceiro passo é gravar o script e alterar os campos amarrando com a planilha, tá? Que é o mesmo passo que a gente fez aí no vídeo anterior. Beleza? Então, mas eu acredito que eu não vou nem fazer esse passo aqui, porque já está bem explicado no vídeo anterior. Mas qualquer coisa aí, dependendo, a gente reforça aí esse passo a passo. Então, voltando, vamos lá então. No primeiro passo aqui, é identificar quais os campos que você utiliza na sua migo. Vou acessar aqui a minha migo, tá pessoal? Transação da migo. Mostrar aqui para vocês quais os campos que eu utilizo aqui para fazer a baixa de migo, tá bom? Aqui nós utilizamos para fazer essa baixa essas opções aqui, tá? A opção de devolução e utilizamos como referência o documento de material, beleza? Então pode ser que para vocês aí vocês utilizem outro processo, um estorno, exibir, outras saídas de mercadorias, entradas de mercadorias. Tá, então, documento de material. Eu vou jogar aqui esse documento de material que eu tenho para a gente ver quais os campos que ele vai pedir aqui para mim. Legal. Agora que já carregou as informações, eu já consigo ter agora a visão do que eu preciso informar. Por exemplo, no meu processo manual aqui, além dessa informação, certo? De doc de material, vou precisar também do código do material, certo? Do código do material que eu estou utilizando, porque aqui eu faço o que? Eu venho aqui, seleciono essa coluna, jogo aqui o código do produto, vou pegar o de baixo para vocês terem uma visão melhor, 87053. Pesquiso esse código, identifico ele. Eu tenho que selecionar. Aí outro ponto. Agora, selecionar a linha. Certo? Então perceba que se eu clicar aqui, ele vai selecionar essa linha. Porém, no script eu não vou conseguir amarrar essa seleção. Se eu clicar aqui. Porém, se você ver aqui embaixo, ó, tá vendo que tem nessa parte, na parte inferior, ele também aparece aqui, ó, a linha que eu estou selecionando. Então é esse campo aqui que no script eu vou fazer a amarração. Entenderam? Então vamos supor, eu estou fazendo aqui operação manual. Eu venho aqui, seleciono o item e ele me identifica aqui. Eu seleciono manualmente aqui essa linha. Porém, se eu quiser, por exemplo, selecionar o número 3 sem clicar aqui, eu posso simplesmente vir aqui nessa parte do material e colocar número 3.
Perceba que ele já automaticamente selecionou a linha de baixo. Ou seja, então a minha amarração vai ser com base nesse campo aqui. Então pode ser que por isso que muitos ainda não conseguiram fazer essa automatização, por conta de identificar qual linha que você está querendo fazer a sua baixa ou o seu lançamento de migo, tá? Então essa aí já fica aí a dica, que é essa informação aqui. Um outro ponto que eu faço na minha migo é sinalizar aqui como um item OK, certo? Depois disso, eu venho aqui na aba quantidade, informo que é a quantidade de itens que eu vou baixar, vou nessa outra opção de old, onde eu preciso informar o motivo do movimento. Beleza? Então já foram aí quantas informações, né? Doc de material que eu preciso, o código do meu material, a linha em que esse material está, beleza? O flag, eu tenho que flagar esse item como um item OK. Tenho que vir na quantidade, especificar a minha quantidade. Tenho que ir na opção de old, informar o motivo do movimento. E por último, eu preciso fazer a alteração desse código de remessa final, colocando como definir. E aqui eu posso registrar. Beleza? Então esse é o processo que eu faço manualmente. Agora, perceba o seguinte, que quando eu for gravar o meu script, algumas informações aqui eles vão ser automaticamente preenchidas, pois não variam. Por exemplo, o flag, que é o item OK aqui, eu não vou precisar alterar, é sempre um item OK. O tipo de movimento que eu utilizo aqui também vai ser sempre o mesmo. E o dado do pedido, que é esse campo aqui de remessa final, que é sempre o mesmo que eu faço. Tá? Então, os únicos campos aqui que eu preciso ter as informações, buscar um relatório aí de informações, é o doc de material, código do material e a linha que eu quero que esse material está. E também a quantidade, né? A quantidade você também. Então, ou seja, são 4 informações aí que eu preciso para fazer a minha baixa aqui. Tá? Isso não quer dizer que talvez aí você possa realizar esse processo diferente, não sei, né? Mas assim, para mim, hoje a minha baixa que eu faço aqui das devoluções que nós realizamos é nesse processo aqui que eu faço, tá? Então aí você tem que mapear direitinho qual é os seus campos aí que você utiliza, que são variáveis, e quais são os campos fixos, beleza? Agora vamos para o segundo passo, que é identificar qual o relatório que me fornece essas informações, que nós acabamos de ver aqui em cima, que é o doc de material, a linha e quantidade. O relatório que eu utilizo aqui, pessoal, para identificar essas informações de doc de material, qual o código do material, qual a linha e também a quantidade, é o relatório da ME80FN, tá? ME80FN. Então aqui nesse relatório eu vou gerar ele aqui. Acredito que eu tenho uma base aqui de umas peças, de umas POs. Eu vou gerar aqui para a gente ter uma visão melhor aí das informações. Então aqui na ME80FN eu preencho apenas as informações de PO. Por quê? Eu poderia filtrar também pelo material que eu estou querendo fazer a baixa. Porém, se eu filtrar só material, eu não vou ter a quantidade de linhas específicas, né? E como a gente vai precisar da linha em que o produto está, eu preciso gerar de toda a PO.
Pronto, aqui eu gerei o relatório, tá vendo? Já tem um relatório, eu vou exportar esse relatório para o Excel. Já exportei aqui para o Excel o relatório da ME80FN. Então perceba aqui que eu tenho o doc de material, o código do material que eu utilizo para fazer a baixa. Eu já tenho aqui então a informação do doc de material e material. Porém, assim eu não sei como que você faz aí, mas aqui nós temos o controle também por PO. Pelo pedido, o documento de compras, né? Que é o nosso pedido de origem, chamado de PO. Então, eu poderia simplesmente vir aqui e falar, o item ele vai me falar qual que é o item, né? A sequência, automaticamente. Então, eu poderia utilizar essa informação. Porém, nem sempre o item ele vai corresponder de fato com a sua linha, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou tentar filtrar até pelo... Vou pegar uma PO, essa PO. Como exemplo, eu vou filtrar ela. Peguei só essa PO, certo? Agora eu vou pegar esse outro doc de material. Esse doc de material. Pronto. Ou seja, perceba. Tá vendo como eu não posso considerar os itens daqui, só daquela PO? Porque, ó, para esse doc de material, ele pula do 10 para o 340. Que no caso é o primeiro para o 34. Né? Então há um intervalo maior aí que tem outras informações, outro doc número, então o doc de material. Então não posso utilizar esse item aqui como sendo para considerar minha sequência, tá? Porque aí você vai dar erro aí quando você rodar o seu script, pois ele não vai localizar. Então, por exemplo, em tese aqui eu posso, se eu for contar, eu tenho 7 itens para esse doc de material para essa PO, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui para você qual que é o meu item 2, a minha linha 2, lá da nosso amigo, a minha linha 2 vai ser essa aqui, né? Então, só que eu tenho que fazer o que? Eu tenho que trabalhar nessa planilha de um modo que eu tenho que configurar ela para que ela consiga me mostrar e já contar para mim qual que é a linha, tá? Então, assim, a planilha que eu fiz aqui, que eu elaborei, tá, para fazer esse controle, ela já me valida isso, tá? Eu consegui colocar aqui de um modo que eu posso até disponibilizar ela aí para vocês terem uma base e tudo mais, tá? Mesmo que não sejam os mesmos campos, ou pode ser que você utilize os mesmos campos que eu. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a ME80FN, o relatório, já no padrão, né, que eu deixei aqui gerado para gerar, ó, que tá vendo? Já tem o padrão aqui do layout, né? Para quem trabalha aí sabe do que eu tô falando. Então eu vou copiar o que a gente acabou de exportar. Eu vou colar ela aqui, tá, pessoal? Então eu vou deixar somente ela, somente a base que a gente acabou de usar como exemplo. Deixa eu excluir esses outros aqui, para deixar só essa base aí para a gente ter como exemplo. Então, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, aqui na ME80FN, aquela que a gente exportou, eu colei aqui nessa planilha que eu tenho, que eu elaborei, layout de lá. E aqui, ó, do X para frente, tem um campo oculto, que é onde eu faço essa validação, né? Para mim chegar na quantidade de linhas dessa PO. Vou pegar, por exemplo, essa PO aqui, ó. Essa PO 280, vou deixar só 280. Vou filtrar esse doc de material, tá? 131, final 131. Perceba que aqui entre a linha 4 e 6 a gente tem outras informações que talvez não sejam desse doc, do mesmo doc número, né? Doc de material e tudo mais. Então ele só me filtrou aqui as informações que eu estou pedindo aqui, certo? Então aqui na frente, ó, tá vendo? Perceba que se eu for aqui na última coluna, do Y até aqui, são informações que eu coloquei para validar e colocar na ordem, tá? Fiz umas fórmulas aqui. Como eu disse, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá? Vocês utilizam aí como base, pode até substituir os campos, algo do tipo. Então tá vendo aqui, ó, eu consegui aqui de um modo que ela já me falasse aí, ó, qual é o item e qual linha que é. Então, por exemplo, se eu vir aqui nessa 40, item 40, que é o que a gente falou, tá vendo que é o item 40? Em tese seria a minha linha 4, né? Só que se eu for lá na frente, ele é a minha linha 3, né? Então assim,
Então é isso que eu estava falando, que eu não posso utilizar esse item aqui como parâmetro, tá vendo? Então, por exemplo, ele está lá na frente, ó, como 32, né? Então, ou seja, 31, tá? Então, aqui essa planilha ela já me faz essa validação. E aqui na frente, as informações, é onde eu vou preencher. Eu vou ter minha base, né? Minhas POs que eu tenho aqui para fazer, que eu utilizo para fazer a baixa, que eu quero baixar. A loja, que aqui é onde eu trabalho, a gente trabalha com essa questão de loja. O doc de material que eu falei, tá vendo aqui eu listo todos os meus docs de material que eu quero baixar. Movimento 122 na Amigo, os meus códigos do material, a quantidade. E aqui automaticamente ele já me puxa qual que é a linha que eu quero que o item está no Amigo, tá? Então aqui na frente, ó, eu fiz meio que para me ter um controle, caso eu queira depois fazer, vamos supor, se der algum erro lá e eu falo, opa, então foi baixado até aqui. Então, por exemplo, se eu preencher aqui o status, ó, se eu fizer aqui um OK, ele já tira daqui, tá vendo? As informações. Então, conforme eu vejo lá, falo, ó, deu erro nessa de baixo aqui. Então eu venho e coloco erro para me tratar depois, né? Porque teve alguma coisa que deu erro lá no script. Aí eu fecho o script, rodo de novo. E quando eu for rodar ele, você perceba que ele não vai pegar as informações daqui. Ele vai pegar daqui, ó. Tá bom? Ele vai pegar essas informações aqui e vai fazer a validação. Então ele já vai seguir aqui do próximo vazio aqui, ó. Tá? Então eu vou disponibilizar essa planilha aí para vocês. Só essa parte é isso, tá? Então, assim, vamos lá. Então eu mostrei até agora. Primeiro a gente tem que identificar quais são os campos lá que a gente vai utilizar na baixa da Amigo, correto? E vocês viram que nós temos que trabalhar com aquele campo de linha, tá? Ele não vai selecionar automático lá a linha. Você tem que preencher e informar qual é a linha que está o seu produto que você está fazendo aí o seu movimento aí de lançamento da Amigo, tá bom? Que eu preciso basicamente dessas duas informações para fazer o meu processo aqui, que é a baixa de movimento 122 de devolução, que é o doc de material, o material, a quantidade e a linha, né? Isso aqui eu tenho também, eu informo, mas eu também tenho que informar aqui na minha planilha, obviamente, porque o que eu faço é a baixa da PO, né? Então nós não baixamos a nota em si, mas a PO aqui é o pedido de compra, né? O pedido de origem. Então eu tenho que ter o meu pedido de origem, meu documento de material e o material, a quantidade e a linha, né? Então assim, e o relatório que eu identifiquei aqui, que tem essa informação para mim, é o ME80FN, que é onde eu vou ter o meu material e o código do produto, bem como a minha PO e também onde eu vou fazer esse trabalho aqui, ó, de configurar de um modo que ele conte aqui as linhas. E eu vou deixar essa planilha aqui na descrição para vocês baixarem aí, caso vocês queiram utilizem também esse mesmo relatório ME80FN, vocês utilizam esses mesmos campos que estão aqui, ó, beleza? Ou mesmo que vocês não utilizem todos esses campos, só peguem os principais, né, que é esse campo aqui, ó, só substituem esses campos aqui, ó, da coluna G e H, perdão, da G e a F, o documento de compra. E é isso. Então vocês veem aqui, ó, tá, esse aqui também, ó, tipo de movimento, né? Então, ou seja, então esse é o ponto, tá? Assim, embora eu vou compartilhar a planilha em si ela não é importante para você, pois você vai montar de acordo com a sua necessidade. É isso que tem que ficar claro, tá? Mas assim, a lógica é essa. Então você vai identificar os campos que você precisa. Identificando os campos, veja se você precisa fazer alguma configuração nas suas planilhas aí. Por exemplo, no meu caso, para linha, pelo que eu vi, a gente tem que sempre fazer umas fórmulas aí para poder identificar, para fazer a contagem certinha de qual linha que se refere, tá bom? Feito isso, beleza, agora que a gente já tem todas essas informações aqui amarradas e também na planilha, você pode até fazer direto isso aqui, ó, sem esse campo de status, você poderia jogar para cá, ó, para a coluna, né, para a coluna A, B, C, D e E, e também para F,
Porém, como eu falei, eu criei esse campo de status, né? Que aí eu consigo fazer um controle melhor e tudo mais. Quando eu dou uma baixa aqui, eu coloco, ó, ok. E aí, que se der erro, né? Eu já preencho os OKs em tudo que já foi. E deixo aqui com uma mensagem de erro. E ele vai continuar a partir da próxima, né? Da próxima baixa aí que eu preciso. E ele vai pegar daqui, tá bom? Então, é isso. O script... de como montar, eu vou abrir aqui o meu script aqui de Migo, tá? Para vocês dar uma olhada, mas o ideal é vocês acompanhar o vídeo anterior. Como eu já tenho aqui o script montado, eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês terem uma noção aí. Então aqui, por exemplo, isso aqui é a DIN que a gente inclui, certo? No vídeo anterior eu mostrei como a gente faz isso. Dei os nomes aqui para as informações, eu coloquei aqui a planilha, né, certinho. No vídeo anterior eu já expliquei como que a gente faz essa amarração. Então eu coloquei o documento, linha, quantidade, certo? E nos campos aqui de baixo, que referem-se a esses campos, né, de documento, linha e quantidade, também fiz eu alterei aqui o nome, né, coloquei o nome de documento, as linhas eu coloquei linha. E aqui eu também coloquei na parte de linha também, linha, esse aqui é uma configuração de linha. Aqui também era onde eu preenchia um número de linha, né, então de quantidade. Aqui então eu já alterei para minha DIN aqui que eu defini como quantidade, ele vai considerar o que está na planilha. Esse outro campo aqui da posição é da posição da linha. Isso, tá? Então lembra que eu falei no começo do vídeo que tem aqueles campos que já são campos fixos, que você não precisa mudar? Aqui, por exemplo, é o tipo de movimento, né? O 0001, não precisei mudar. Esse aqui também, a configuração lá, campo 2 lá que eu selecionei, é padrão. Então esses aqui eu não preciso amarrar aqui com a minha DIN aqui, tá? De Excel. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou fazer o seguinte... Acho que vai ficar bem mais interessante. Eu vou deixar na descrição para vocês esse arquivo, o meu arquivo de script, beleza? E vou deixar também a planilha para vocês aqui na descrição. Combinado? Para recapitular, para ficar bem claro, tá? Nesse vídeo nós conseguimos identificar quais são os campos que a gente vai precisar no nosso amigo. Né? Teve o doc de material, linha e quantidade. Pode ser que para você seja outros campos, como eu falei, você utilize a nota fiscal de remessa, ou reserva, né? Ou você não vai fazer uma devolução, você vai fazer um estorno. Isso também você que vai definir aí de acordo com a sua necessidade. O segundo é identificar um relatório que te forneça todas as informações aqui principais que você precise, mesmo que o relatório não tenha a informação, mas que ele sirva para você identificar, como foi o caso aqui o nosso, né, que nós conseguimos aí através da ME80FN, né, identificar quais eram os produtos aí que a gente estava precisando, na verdade. A linha, né? Identificar quais são as linhas. Nós fizemos lá fiz um ajuste na planilha e tudo mais, que ela já me fala qual que é a linha e eu vou disponibilizar aí para vocês. E por último é fazer a gravação do script e alterar os campos amarrando com a planilha, conforme eu ensinei no vídeo anterior. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, se você achou que foi de grande ajuda aí para você, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém conhecido aí da área que você sabe que utiliza bastante o SAP, que isso pode ajudar aí ele a otimizar os processos dele, né? E também se você quiser contribuir aí com o QR Code aí que está em cima aí na capa do vídeo, na capa do nosso canal, tá bom? Se você quiser contribuir com qualquer valor também. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. E eu vou deixar os links aí na descrição. E é isso aí. E até mais.